Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bom pessoal, nesse vídeo a gente vai estar dando sequência à série que eu estou começando aqui de Game Hacking e a gente vai começar a trabalhar um pouco mais com alguns conceitos para iniciar a nossa jornada aí de Game Hacking sobre cheating e, enfim, diversas outras áreas aí que a gente pode vir a trabalhar no Game Hacking. Bora lá, primeira coisa que a gente vai precisar aqui é de algum programa, né? Ou alguma coisa que rode o C, né? A linguagem de programação C. Por que a linguagem de programação C? Bom, porque a linguagem de programação C ela é um pouco antiga, consideravelmente antiga, então ela mexe, não que ela não tenha atualizações hoje em dia, seja mais recente do que a linguagem anterior, né? A que foi criada em 72, a original, né? Mas ela mexe diretamente com o nível mais baixo da programação, tá certo? Então a gente pode dizer, por exemplo, que a linguagem de programação C é ou uma linguagem de programação de alto nível, né? Ou então de nível médio, né? Isso significa que ela mexe com uma parte um pouco mais baixa da memória. C de nível médio significa isso, certo? E a gente vai precisar saber um pouco sobre isso, sobre o nível médio da memória, pegar uma linguagem de nível médio, justamente para a gente ter uma ideia como a memória é estruturada em um computador. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, eu tenho aqui o Code Blocks, a versão 16. Tá deixando o tutorial aí embaixo na descrição para vocês darem uma olhada, para poder vir a saber como instalar, tá certo? Mas qualquer outra extensão, qualquer outro programa que rode C funciona, certo? A linguagem C é criar um novo projeto, né? Project, certo? A gente vai colocar console application, que eu quero que seja exibido em formato de console. Aqui a gente tem duas linguagens, tem o C, né, e o C++, tá certo? A gente vai escolher a linguagem C. Vou colocar aula 1, GM, certo? E a gente segue para o próximo. Eu vou finalizar aqui o projeto, a gente vem aqui, ó. Tem um maisinho aqui, a gente vem aqui e clica duas vezes esse main.c. Aí aqui a gente já tem algumas instruções de programação aqui. Eu não sei quanto de conhecimento de programação você provavelmente tem, mas você pode vir aprender um pouco aqui nessas aulas. Mas se você não tiver conhecimento de programação, não se preocupe, a gente vai estar trabalhando aqui do zero. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui é exatamente o que é esse daqui, né? E a partir do conhecimento desse daqui, a gente vai começar a entender um pouco melhor a memória. Eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: a linguagem de programação mexe muito com a memória, né? A maior parte dos programas eles mexem ou com processamento ou com memória. Eles mexem com os dois. Do computador, né? Então é aquela peça lá que eu mostrei na última aula, né? Uma peça do computador, né? Que é aquele drive lá que eu mostrei na última aula. Eu posso estar botando a imagem aqui para vocês verem. E eu boto outra imagem aqui agora do processador, né? Do computador. Então basicamente essas duas peças que a gente utiliza, essas peças do computador que agem quando a gente roda um programa criado em uma linguagem de programação ou algo do gênero. Para a gente entender a memória, é bom a gente avaliar ela como se fosse uma tabela, né? Com a localização de cada coluna e de cada fileira da tabela. Mais de cada fileira, quer dizer, cada linha. E essas linhas, elas têm instruções, né? Elas têm o local que ela está na memória, né? Então ela está na primeira localização da memória, na segunda localização da memória, ou na terceira localização da memória, né? E cada localização dessa guarda um determinado conjunto de informações, correto? Sendo que esses locais podem ser maiores ou menores, certo? Então a gente vai ver aqui, o primeiro conceito de linguagem de programação é a criar uma variável. Para eu criar uma variável, eu posso tentar fazer assim, char, e eu coloco o nome que eu quero para uma variável. A gente já vai entender melhor o que é uma variável. Então eu vou colocar ponto, e aí eu boto ponto e vírgula, eu só criei a variável. Char é o tipo de variável. Então, esse daqui é equivalente a dizer quanto no espaço de memória eu acumulo. A memória ela tem uma quantidade certa de bytes. Então, por exemplo, eu tenho uma memória de 4 megabytes, tá certo? Então, quer dizer que eu tenho 4 megabytes, é inclusive bem pouco, mas quer dizer que eu tenho 1024 bytes, que fica igual a 1 kbyte. Vou colocar aqui um barra barra, que é como a gente faz comentário, tá certo? Essa linguagem de programação. Então, isso daqui não vai ser executado pelo programa, é apenas para a gente entender. Então, a gente tem isso, 1024 kbytes equivale, 1024 kbytes é o que equivale a 1 megabyte,
E aí, se a gente tem 4 megabytes, a gente tem 4 vezes 1024 KB, que por sua vez é 4 vezes 1024 elevado ao quadrado, justamente porque são a numeração de bytes. Se a gente tem 4 gigabytes, né? Então se a gente tem 1 gigabyte, equivale a 1024 megabytes. A gente pode botar aí aproximadamente 1000. Tá na mesma. Certo? Então aqui eu vou marcar isso daqui. Eu posso vir aqui, por exemplo, e comentar isso daqui. Né? Tá? Então fica aqui comentado. Isso daqui não vai fazer diferença mais na programação. Dependendo, lógico, do seu compilador e tudo mais, o formato de variável char, né? Ele acumula o equivalente a 1 byte na sua memória. Então é basicamente uma fileira. 1 byte é uma fileira. E aí ele acumula essa quantidade de 1 byte e ele coloca a localização daquele determinado byte. Isso depende da memória, depende do quanto ele está usando. Ele procura um espaço livre e armazena na 45ª posição, por exemplo. E ele vai guardar ali e chamar aquele local, né, por um endereçamento. Né? Então vai dizer que está na 45ª. E vai alterar, né, vai colocar como equivalente ao local, quando eu chamar pontos aqui na memória, equivalente a esse local da memória. Então aí eu crio o que a gente chama de variável. Né? Variável é uma coisa que pode variar, que pode alterar com o tempo. Então a gente tem aqui a função main, certo? A gente vai entender um pouquinho mais do que é função também. Mas a gente tem isso daqui, ó. Isso daqui é para a gente imprimir na tela, certo? Isso daqui é o que a gente chama do método ou então da função printf, né? Print do inglês, né? Impressão. É a função de impressão do C, né? Da linguagem C. Para a gente poder imprimir alguma coisa no console. Essa parte aqui, return 0 e int main, a gente não precisa entender agora. Nem essas partes aqui de cima. A gente só precisa entender esses dois conceitos. O char, né? Que é uma variável. E o print, que é como eu imprimo alguma coisa na tela. Vocês podem perceber aqui que eu tenho um print e eu tenho um print com alguma palavra aqui dentro. Hello World, né? Exclamação barra N. Esse barra N aqui é para a gente pular uma linha, certo? Então eu posso vir aqui, por exemplo, e executar isso daqui. E aí a gente vai ter na tela falando Hello World, e ele pula uma linha, a gente tem um espaço, e aqui ele manda a mensagem de final de execução do programa. Isso daqui, quando a gente compila o programa e bota ele para ser um programa mesmo, né? Para sair daqui da interface de programação, né? Desse code blocks e bota para ele ser um programa executável mesmo, essa parte aqui de baixo não vai aparecer, vai apenas aparecer uma tela de console com Hello World. Mas beleza, eu fiz isso daqui já veio no programa, mas se eu quiser eu posso alterar, por exemplo. Ao invés de colocar Hello World, né, que eu posso botar, sei lá, certo? O nome do canal aí da gente. Deixa eu ver. Ele vai lá e escreve isso daqui. Isso daqui, cada um desses daqui é um conjunto de caracteres. Então, cada espaço desse aqui, B, U, R, é um conjunto de caracteres. E nesse compilador, né, na maior parte dos compiladores de C, uma boa quantidade, esse espaço aqui, cada um dele, equivale a 1 byte. Então, se a gente tem aqui vários espaços dele, equivale a vários bytes. E 1 byte, né, é o equivalente a um char. Um char é um espaço de 1 byte que eu vou acumular. E essas variáveis, por elas poderem alterar, né, poderem se alterar com o tempo, eu posso atribuir um valor a elas. Tá? Então aqui, por exemplo, no byte, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um espaço, né, colocar um igual, e um outro espaço, e eu coloco entre parênteses, entre aspas simples, eu boto um valor de variável, tipo A. E aí eu atribuo o valor A essa variável, que é um char, tá certo? Do tipo char, tipo caractere. Beleza, eu atribuí o valor A. Então ele está localizado em algum local na memória do meu computador. Fica salvo lá nessa memória, não é a memória permanente do computador, aquela memória que você desliga o computador e ela continua salva. O que eu estou falando aqui é a memória enquanto o processo está rodando, enquanto o computador está ligado, ele vai guardar essa informação. E aí foi atribuído o nome pontos, né, para essa variável, mas na verdade ela está guardando o valor disso daqui em algum local na memória e ela não guarda esse valor nesse formato. Eu vou provar aqui para vocês que ela não guarda esse valor nesse formato. A gente vai ver aqui por quê. Deixa eu apagar tudo isso aqui. A gente tem aqui a função printf, né, justamente para imprimir esse tipo de coisa. Se eu colocar aqui nesse parênteses aqui, porcentagem C, né?
Depois das aspas aqui, eu coloco uma vírgula. E coloco esse é comercial. E coloco o nome pontos, né? Eu vou estar atribuindo, pedindo para esse printf, essa função aqui de impressão na tela, imprimir o valor pontos, tá certo? Eu estou pedindo para ele imprimir um valor de caractere isolado com um endereço no local de pontos, tá certo? Então ele vai procurar pontos na 40ª, 500ª, alguma coisa assim, sei lá, a posição número 1400. Aí pontos vai estar dizendo que ele está na posição 1400. O computador entende isso. Então beleza, pontos está na posição 1400 agora, né? E aí eu vou no endereço de pontos. Esse E serve para isso, tá? Para eu indicar que eu estou querendo ir no endereço de pontos. Então, por exemplo, eu vou imprimir aqui. Né? E aí ele não vai imprimir nada. Por que ele não vai imprimir nada? Porque tem alguma coisa errada aqui. Deixa eu colocar, por exemplo, 54. Vamos ver. Aí beleza, pessoal. O que foi que eu imprimi? Eu mudei aqui umas coisas que estavam um pouco erradas. Tá? Eu tenho que imprimir a porcentagem C, que eu indico que eu quero imprimir um caractere. E eu coloco o nome da variável, tá certo? Então, char pontos, né? Então tem esse valor. E eu peço para imprimir. Agora, se eu adicionar um E comercial aqui, antes do pontos, ele não vai me imprimir nada, tá certo? Mas se eu colocar um D, por exemplo, ele vai me imprimir um número aleatório. O que é esse número? Esse número é o endereçamento da memória. Então, estou pedindo aqui para ele imprimir o endereço da memória pontos. Qual é o endereço da memória pontos? Né? É esse daqui. Esse é o endereço, né, nessa vez que eu abri o programa, ele armazenou nesse endereço da memória. Tá certo? Na memória volátil, na memória que eu falei para vocês. Né? E aí ele me deu, com esse porcentagem D, a numeração desse endereço. Tá certo? Se fosse porcentagem C, não poderia aparecer, porque não é um caractere. Mas se eu boto D, pode aparecer, porque é o que é equivalente a números inteiros. Inclusive, eu posso vir aqui e alterar isso daqui para inteiros, por exemplo. Né? Eu boto inteiros e eu boto um valor 54 aqui, por exemplo. Se eu peço para imprimir, ele vai imprimir ainda o endereço da memória. Mas se eu tiro o endereço, ele vai imprimir o valor 54. Aqui a gente pode brincar de várias coisas aqui. Eu quero só que vocês entendam esse conceito inicial, não quero mostrar a linguagem C para todo mundo e começar do zero e tal. Mas eu quero que vocês entendam isso. A gente tem a memória, né? E a gente tem as variáveis que são armazenadas nos endereços da memória. O int, por exemplo, que eu mostrei aqui, ele tem, parece que 4 bytes de armazenamento, o que é 34 bits, né? Cada byte, né? Um byte é equivalente a 8 bits, tá certo? O bit é só usado para transmissão de informação. O byte é para armazenamento de informação, certo? Então, esse daqui tem 4 bytes, tá? Que são 32 bits. E aí, ele guarda tudo isso na memória, né? E bota um endereçamento para aquele local, né? E a gente acabou de ver esse endereçamento, certo? Então, a gente entendeu isso. Você guarda variáveis, você guarda o endereçamento dessas variáveis na memória. E a gente pode ver esses endereçamentos a partir do print. Tá bom? Então é isso, vou deixar essa aula por aqui. A gente se vê na próxima aula. E a gente vai estar falando aí um pouquinho mais como mexer um pouco mais com a linguagem C, entender alguns conceitos a mais. Porque saber de tudo isso, você vai saber como o jogo foi programado. Se você entende como o jogo foi programado, como ele armazenou informações na memória, fica muito mais fácil para a gente entender como alterar essa memória. Que é a primeira coisa que a gente vai trabalhar nessas aulas de Game Hack. Tá certo? Alteração de memória, cheat. Em client-side, né? Nessa região especial aqui. E não esqueçam de assistir o vídeo anterior, tá certo? Se você não assistiu o vídeo anterior, você vai ficar um pouco perdido aqui. Assistam o vídeo anterior para vocês saberem a introdução geral a Game Hacking. Eu falo um pouco sobre memória lá também. Falo os tipos de cheat que tem e tento desmistificar esse pensamento de Game Hacking que tem ultimamente aí, né? Que é uma coisa fácil, que é uma coisa ilegal, coisa do gênero. Então é isso, vou deixar esse vídeo por aqui, deixa um like, se inscreva no canal. Valeu, falou!
You say let's go right there.